sede de Deus e deseja o Deus vivo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Me falei do meu dilema e me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Enxutei meu alto preço que ele já pagou lá na cruz e mostrou minhas mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era ele. Neste mundo, amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer, que já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu. Que pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelo servo a própria vida renunciou. Amém. Sua oportunidade. Eu sou da Igreja Pai do Senhor. Convido a mesa para abrir em Lucas, capítulo 22, do versículo 7 ao 23. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos,
E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai e reparti entre vós. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Todos. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai que estás no céu, Senhor, estamos aqui na Tua presença para Te agradecer por mais esta oportunidade que Tu nos concede, nós nos reunirmos para celebrar a Santa Ceia. Abençoa aqueles que puderam chegar até aqui e aqueles que não puderam, e abençoa aqueles que estão parados à beira do caminho. Oh Pai, desperta, Tu sabes que os dias estão maus e estamos nas últimas horas. Pai, estamos aqui intercedendo por eles. Tu Te peço e Te agradeço. Amém. Glórias a Deus. É sempre alegria, para mim em particular, creio que para todo ministério e igreja, podermos nos reunir para partilhar o pão e o cálice, para participarmos da mesa do Senhor. Quantas vezes a igreja fez isso ao longo da sua trajetória vitoriosa? Possível fazermos uma mera suposição. Milhões de vezes, em tantos lugares, em todas as épocas ao longo desses 20 séculos de caminhada da igreja cristã, temos feito isto em obediência irrestrita ao mandado do Senhor. Continuaremos fazendo assim, às vezes sentindo ausências. Quantas vezes celebramos aqui o partir do pão e do cálice sentindo a ausência do irmão? Tantas pessoas que às vezes participaram aqui conosco, se fizeram presentes, que não podem estar nesta noite vivendo presencialmente este culto. Pessoas às vezes que sequer são ainda professos como nós somos, mas que estão vinculados a esta igreja em particular. Pessoas queridas nossas, irmãos e irmãs. E assim a igreja caminha, porque a trajetória da igreja é sempre uma trajetória de crescimento, passo a passo, conquista a conquista, tipificada nas escrituras em detalhes assim muito particulares que às vezes nós nem paramos para nos aperceber. Coisas delicadas, coisas curiosas. Por exemplo, quando a gente vê a narrativa do início da trajetória da igreja, mesmo antes da sua inauguração. Pastor, e a igreja teve inauguração? Teve, sim. A igreja teve sua existência profetizada. A igreja teve a sua existência trabalhada particularmente por Jesus e pelos seus discípulos. Mas houve um dia da inauguração, foi o dia de Pentecostes. Ali a igreja efetivamente foi inaugurada sob a bênção, o poder, o fogo do Espírito Santo. Uma das festas mais lindas
que eu já ouvi mencionar a festa de inauguração da igreja do Senhor Jesus Cristo, edificada nele, profetizada desde os antigos tempos e por ele próprio, mas só foi inaugurada depois que ele partiu e que mandou outro Consolador para estar liderando a sua igreja, que é dele, não é minha, não é nossa, não é de nenhum pastor, não é de nenhuma organização, não é de nenhuma convenção, não é de homem algum. A igreja é de Jesus Cristo, porque só ele subiu lá na cruz do Calvário para consumar a obra que foi decidida por Deus mesmo antes da fundação do mundo. E a igreja sempre crescente, sempre caminhando. Às vezes nós cantamos: igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando e caminhando para cima. São Mateus, ao encerrar o seu primeiro evangelho, ele registrou como a última contribuição do seu escrito uma palavra muito interessante. Jesus, tratando da grande comissão, aproximando-se dos discípulos, dizendo para eles que toda autoridade lhe fora concedida tanto aqui na terra como no céu, mandando que eles saíssem para fazer discípulos em todas as nações e ensinando os homens a guardar todas as coisas que ele havia ordenado. E Mateus encerra dizendo, palavra de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluias, glórias a Deus. Quando a gente vai para São Marcos, o segundo evangelho, a gente vai observar que ele encerra o seu evangelho de uma forma parecida com a que Mateus encerrou, mas dando um passo a mais. Ao encerrar o seu evangelho, ele não ficou apenas no Jesus da grande comissão, dizendo que estaria com a sua igreja até a consumação dos séculos. São Marcos, ao concluir a sua narrativa, ele nos apresenta Jesus sendo assunto aos céus. E a sua última expressão diz que de fato o Senhor, depois de ter falado como Mateus já havia anunciado, ele foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus e demonstra o novo passo. Segundo a edição Almeida Revista e Atualizada, ou se alguns preferem a versão Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida, está registrado assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Um passo adiante. Não foi apenas a promessa, já foi Jesus agora demonstrando na prática, de fato, aquilo que ele havia anunciado. Quando a gente vai para São Lucas, no fechamento do seu evangelho, na mesma versão, nós vamos encontrar uma expressão que já vai um pouco mais adiante do que a de São Marcos. Lucas encerra também com a ascensão de Jesus, dizendo que Jesus os levou até Betânia, ergueu as mãos, os abençoou, e enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado aos céus. E aí Lucas registra assim: então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo.
E conta mais um pouco da história da igreja, dizendo: estavam sempre no templo, louvando a Deus. Já contou um pouco mais adiante a respeito daquilo que o Senhor fazia pela ação poderosa dos seus discípulos, conhecidos hoje como apóstolos do Senhor. Quando nós vamos ver o Evangelho segundo escreveu São João, nós vamos encontrar a igreja já num passo mais adiante. É uma progressão, amados. A igreja é sempre caminhando para cima, para frente, com ousadia, com autoridade. E João encerra o seu Evangelho com a expressão que eu particularmente admiro a sua profundidade. Ele termina o seu Evangelho com um testemunho pessoal, dizendo: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas. Que coisas? Os primeiros passos do apostolado de Pedro, já desenvolvendo a obra num nível de profundidade maior. Os primeiros passos do apostolado de João, ele próprio, já num nível de profundidade maior. As conversas da intimidade de Jesus com eles, a ordenação para que a igreja fosse apacentada. E João diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e eu aproveito aqui o momento para dizer, e que a igreja também realizou, que se todas elas fossem relatadas uma por uma, de João, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Igreja caminhando numa estrada ascendente, em procura daquele que é o Senhor da igreja. Quando nós vamos para os Atos dos Apóstolos, e aí sim encontramos logo no início deste belíssimo tratado chamado Atos dos Apóstolos, tratado que resgata para nós coisas preciosas que Jesus começou a fazer, a ensinar até o dia que, depois de dar o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, foi elevado às alturas, resgatando aquilo que os evangelistas haviam dito. Ele começa a traçar coisas preciosas relacionadas com a vida dos discípulos em Jerusalém, com a escolha do sucessor daquele que traíra o Senhor e que perdera o seu apostolado, que foi escolhido pelo colegiado dos 11. Mas depois, como que numa retratação muito discreta, vai nos trazer a figura que veio a ser um dos maiores expoentes da igreja cristã, que efetivamente foi o 12º apóstolo. Mas não desprezemos o texto, deixamos Matias como 12º e depois veio Paulo como 13º. Aliás, ele humildemente diz que Jesus apareceu a ele em particular, depois de ter aparecido a todos, como se aparecesse a um abortivo, alguém que não estava assim maduro segundo a ótica dos homens, mas que segundo a ótica de Deus já estava pronto para fazer um trabalho extraordinário. Mas os Atos dos Apóstolos começam a tratar do ministério do grande Pedro, e caminha descrevendo coisas extraordinárias que eram feitas por Pedro, por João, pelos outros apóstolos. Passa pela extirpação da vida de alguns, de Tiago, do primeiro grande mártir da história da igreja, de Estevão. Quando chega no capítulo 12,
vem uma outra morte. Morre Herodes. E a gente vai encontrar um redirecionamento da história da igreja, exatamente no capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, no instante em que toda visão até então centrada na história da igreja, tendo como expoente esses homens que citamos, ela vai encontrar alguém que era uma espécie de imediato, adjutor, cooperador, andando sempre sobre a liderança de um cipriota simples, mas cheio de fé, chamado de José das Consolações. Um poderoso, autêntico, verdadeiro, que no início da sua trajetória de vida teve o grande Paulo sob sua liderança, até que no capítulo 12, finalzinho do capítulo 12, morre Herodes. A igreja de Jesus tem contemplado a morte de muitos poderosos, mas ela continua viva e vívida, porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Morre Herodes, é um daqueles que é exemplo de uma quantidade extraordinária de homens da nossa época, não abrem a sua boca para glorificar a Deus, porque querem a glória para si próprios, e terminam comidos de bicho debaixo da terra. Mas a igreja vai passando pelas mudanças naturais sobre a ação do Espírito Santo. E o capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos inicia uma outra história. Finalzinho do capítulo 12 diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Barnabé, o líder; Paulo, seu imediato; João Marcos, um aprendiz, um auxiliar. E a igreja começa a partir de então a ver um novo desenho, e a partir daí começa o extraordinário ministério. E nós vamos encontrar a partir de então, pós capítulo 13, uma inversão na ordem dessa liderança. Nós vamos encontrar Paulo e Barnabé indo para os gentios. Aí no versículo 44 do capítulo 13, falando ousadamente a palavra, anunciando, pregando, fazendo coisas extraordinárias, e os gentios ouvindo a palavra, porque sempre haverá alguém que, mesmo estando ligado durante toda a sua vida a organizações religiosas de todas as matizes, mas que precisam ouvir a palavra de Deus, porque onde estiveram não aprenderam a Bíblia na sua pureza, na sua essência, na sua verdade. Quantas pessoas ali ligadas a movimentos religiosos mais diversos, desde os judeus até aqueles que estavam ligados a religiões, a filosofias, as mais diversas. Mas aí começa a mostrar Paulo e Barnabé, agora a inversão da ordem. Paulo agora assume a liderança. A igreja muda suas características com o perpassar dos dias. Paulo e Barnabé, ousadamente falando a palavra de Deus. E quando nós chegamos, amados, ao final do livro dos Atos dos Apóstolos, no seu último versículo, derradeiro, para concluir a história da igreja, nós vamos encontrar Paulo prisioneiro, durante 2 anos, na capital do mundo de então, de Roma. Sabe o que ele estava fazendo? Pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 5 livros, 5 narrativas, todas num ascendente,
mostrando que a história da igreja é uma história de vitória. Ao longo desta semana, atualizando as informações do nosso portal, resgatando a história da igreja e passando para a nova versão do nosso site, eu me deleitava, porque eu revivia a trajetória de bênçãos que Deus deu a esta igreja. E eu começava a ver ali nomes de pessoas que construíram a história da nossa igreja, um processo de construção ou de desenvolvimento deste site, mas eu me deleitava ali vendo nomes de pessoas que estão registradas na história da plenitude, que não é outra senão a história da igreja do Senhor Jesus, como que, quem sabe, um derradeiro livro sendo escrito, depois de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, dos Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos da Igreja Primitiva. De repente agora escreve-se novas páginas. Quantas coisas grandes, quantos testemunhos belos, quantas vitórias extraordinárias eu rememorava ali, sendo escritos pelas mãos, não mais de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, de Paulo, de Barnabé, de outros e outros expoentes da igreja, mas agora pelas mãos de vocês que estão aqui. Aleluia. Se eu fosse citar o nome dos que estavam ali, talvez citasse quase todos os que estão presentes aqui neste recinto. Também muitos que não estão presentes aqui, mas que os nomes estão ali. Sabe o que é que isso representa para nós, irmãos? Representa para nós que a igreja continua viva, fazendo a obra do Senhor, que Jesus continua contando com pessoas que dediquem a sua vida ao serviço do Mestre, que a trajetória da igreja ainda não terminou, mas está muito próximo de terminar. Hoje, no meio dos debates, porque a escola dominical é excelente, porque a gente pode parar para debater, para discutir, para perguntar, é diferente da pregação, do seminário, de outros momentos que são assim muito mais particulares de quem está falando, como eu faço nesse momento. A escola dominical abre esse espaço para a gente discutir, para a gente tirar dúvida, para a gente questionar. E como é bom estudar a palavra de Deus. E que lição rica de hoje à tarde. Glórias a Deus. Estudando a fé que uma vez foi entregue aos santos, a fé que não é mérito nosso, a fé não passa pela meritocracia humana, a fé é dom de Deus, é concessão de Deus, é graça de Deus, que nos chega de uma forma extraordinária. E comentava-se ali como vai se diminuindo em termos de posturas e em termos de frutos as conquistas através da fé. Se não tem o que comer, antigamente tinha que ser pela fé. Se orava, de repente alguém batia na porta, chegava o alimento trazido por anjos do Senhor. Mas hoje tem o fiado. Se tem o fiado, para que a fé? Mas essa história de fiado é lá para a bodega do interior. Não, você está com ele na sua carteira, no seu bolso, cartão de crédito. Simplesmente não está numa lista de uma bodega, mas está em um documento eletrônico de um grande comércio mundial. Então você não precisa ter fé mais, você precisa ter o cartão de crédito. Adoeceu? Para que fé? Para ficar bom? Tem um plano de saúde? Vai lá para o hospital, da entrada, chega lá e entrega o seu cartãozinho. Não vou citar o nome de nenhum plano de saúde para não fazer propaganda que nenhum merece, propaganda gratuita. Entrega o seu cartãozinho lá, recebido no hospital, é atendido, bem ou mal. Se não tem cartão, sofre um pouquinho, espera 10, 12, 15, 30, 60 dias, mas tem lá o SUS, atende. E a fé? Mas a fé, irmãos, na conquista, principalmente de valores que não podem ser comercializados pelo homem,
A fé que nos faz entrar nos páramos celestiais para nós recebermos da parte de Deus coisas que os homens naturais não podem receber. E por que eu digo que estamos nas últimas páginas da história da igreja? Porque há uma pergunta na Escritura que ela é altamente provocante. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? E essa expressão, essa palavra, esse termo, esse vocábulo, fé, ele é essencialmente associado, ligado, vinculado à igreja de Jesus. Porque esta expressão, pistis, no grego é neotestamentária. Vá lá para o Velho Testamento, você não vai encontrar. Claro, pastor, porque no Velho Testamento foi escrito no hebraico antigo e o grego só tem a versão do Novo Testamento. Não. Se você tem 2 versículos no Antigo Testamento que tem a mesma conotação do pistis grego, você tem quase 400 citações no Novo Testamento. É uma expressão ligada à igreja. Nós somos desafiados por Deus para viver pela fé e não viver choromingando. Essas irmãs lá do ciclo de oração que orem por mim, que eu estou só o caco. Daqui uns dias nem mais o caco vai ter, enquanto você não levantar os olhos para aquele que é o Senhor da nossa fé. Tudo de ruim acontece na minha vida, e vai continuar acontecendo, porque o Deus da bondade está dizendo para nós: vinde, argui-me, questionai-me, perguntai-me, provocai-me, provade e vede que eu sou bom. Provai-me e vede que eu sou bom. Como é que você pode saber se uma comida é boa ou ruim se você não provar? Se você não sentir o olfato? Se você não contemplar com seus olhos? Se você não usar os seus sentidos naturais para tirar a sua leitura, para compreender, para ver o que é bom e o que não é? Olhe para Deus, estenda a sua mão para tocar, porque Deus vai segurar sua mão levantada. Contemple a beleza de Deus, sinta o cheiro de Deus. O pastor está se desviando. Deus tem cheiro. Não só Deus, a igreja. Diz a palavra que nós temos o bom cheiro de Cristo. Aleluia. Mas sobretudo, aprenda a conhecer o amor de Deus, que é o elemento mais extraordinário da relação entre Deus e seus filhos. Glórias a Deus. E a fé vai se extinguindo, a fé vai se acabando, a fé vai esmaecendo, a fé vai ficando pálida, a fé vai atrofiando, porque quando nós não usamos, atrofia, diminui, se acaba, se extingue. Como é que está a sua fé? Como está a sua fé? A igreja de Jesus, ela é alimentada, movida pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se tiveres fé, verás a glória de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, estamos caminhando. Temos novos desafios para enfrentar. Temos novas conquistas. Alguns vão tombando, mas a igreja continua caminhando, sempre caminhando ao encontro do Senhor. Mesa do Senhor, ceia do Senhor, reunião dos santos, no entorno da mesa da bênção
do Senhor. Excelente momento para nós renovarmos a nossa fé. Aleluia.
a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o pedido de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o pedido de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Erguei a bandeira de Cristo, convictos do seu ideal, levando a palavra da vida a povos, nações sem igual. Os campos estão brancos pra ser